E aí galera, seja bem-vindo a mais uma aula aqui no canal e hoje vamos resolver mais uma questão de linguagens do nosso Enem 2021. Na questão de hoje nós temos um pequeno texto chamado Estojo Escolar. No comando da questão nós temos, no texto, há marcas da função da linguagem que nele predomina. E isso aqui é muito importante porque nele predomina quer dizer que há mais de uma função de linguagem. Lembrando que são um total de 6 funções de linguagem, ok? Essas marcas são responsáveis por colocar o foco na mensagem, no código, no contexto, no enunciador ou no interlocutor. O foco é quem? É o enunciador? Aquele que fala ali no texto, que escreve? É no código? É na própria descrição da língua? É no contexto? Ou seja, ele vai descrever coisas ali que são importantes? Ou é na mensagem em si, onde a gente tem a questão estética, a questão de poesia, artística? O interlocutor é aquele que ouve, aquele que está lendo, que está recebendo aquela mensagem. Então a gente vai ter que ver qual é o foco do texto. Como tem nesse trecho, no comando da questão, nele predomina, talvez a gente fique com a sensação que existem mais de um foco. Ok? No texto. Mais de uma função de linguagem, melhor dizendo. Desculpa, mas há mais de uma função de linguagem. Mas uma realça, uma se sobressai sobre a outra e é essa que vai ser a resposta da questão, ok? Aqui vai estar representando 5 possíveis funções de linguagem, ok? Mas somente uma vai ser a mais destacada. E talvez tenha uma segunda que possa parecer também a resposta certa. Por isso, nele predomina é muito importante. Vamos lá. No texto começa assim, Rio de Janeiro. Noite dessas, ciscando num desses canais a cabo, vinham uns caras oferecendo maravilhas eletrônicas. Bastava eu telefonar e eu receberia um notebook capaz de me ajudar a fabricar um navio, uma estação espacial. Como pretendo viajar esses dias, habilitei-me a comprar aquilo que os caras anunciavam como um top do top em matéria de computador portátil. No sábado, recebi um embrulho complicado que necessitava de um manual de instruções para ser aberto. De repente, como vem acontecendo nos últimos tempos, houve um corte na memória e vi diante de mim meu primeiro estojo escolar. Tinha 5 anos e ia para o jardim de infância. Então até aqui ele fala a respeito de uma maravilha tecnológica, ele decide comprar e quando ele compra, no momento que ele está abrindo a caixa do notebook, complicado de abrir, ele parou e lembrou de quando ele tinha 5 anos lá no seu jardim de infância e ele ganhou um estojo escolar. E aqui ele começa, era uma caixinha comprida, envernizada, com a tampa que corria nas bordas do corpo principal. Dentro, arrumados em divisões, havia lápis coloridos, um apontador, uma lapiseira cromada, uma régua de 20 centímetros e uma borracha para apagar os meus erros. Da caixinha vinha um cheiro gostoso, cheiro que nunca esqueci e que me tonteava de prazer. Essa coisa do saudosismo. Ele lembra de uma coisa do passado e por conta de ser do passado dele, ele acaba dizendo que é muito bom, como os nossos pais costumam dizer, porque na minha época de infância era muito melhor, minha época de criança, as crianças brincavam na rua, não tinha tanto videogame, essas coisas tecnológicas, e aí a gente sempre vai falar que no passado era melhor. Quando a gente envelhece, o mundo muda e o que a gente hoje tem como brincadeira, que seria os videogames, vão falar que era melhor aos nossos videogames antigos do que os videogames que vão surgir mais novos, certo? É a questão do saudosismo. E ele vem falar, da caixinha vinha um cheiro gostoso, cheiro que não esqueci e que me tonteava de prazer. Aquele cheiro de coisa nova, mas pela caixinha ser de madeira, tinha um cheiro bem específico. E aí vem, o notebook que agora abro é negro. E em matéria de cheiro é abominável. Cheira vilmente a telefone celular, a cabine de avião, a aparelho de ultrassonografia, onde outro dia uma moça veio ver como sou por dentro. Acho que piorei de estojo e de vida. Aqui ele dá um resumo, a ideia de que, nossa, talvez o meu passado era muito melhor, certo? E agora vamos lá. No texto, há marcas da função de linguagem que nele predomina. Essas marcas são responsáveis por colocar em foco o ou a. Bem, o foco do texto é a mensagem.
elevando-a à categoria de objeto estético do mundo das artes. Ou seja, quando o foco está na mensagem em si, e ele vai ser levado à categoria de um objeto estético das artes, pensa na junção dessas duas palavras, mensagem e arte. Vamos trocar a palavra mensagem por texto. Quando você junta texto e arte, o que isso te lembra? Te lembra poesia, te lembra cordel, estrofe, rimas, música. Tudo isso são textos, a mensagem, dentro do mundo das artes. Esse texto aqui, ele tem essa característica estética, característica, um objeto estético, ele tem isso? Não é uma poesia, não é uma música, não rima, não está dividido em estrofes, em versos. Então, de cara, a gente pode dizer que o foco não está na mensagem, certo? Letra B. O foco está no código, transformando a linguagem utilizada no texto na própria temática abordada. Ou seja, é aquela função de linguagem onde vai explicar o significado de uma palavra, vai mostrar algumas formas de escrever. A temática do texto é a própria linguagem utilizada, certo? É nisso que está sendo... É esse o foco desse texto? Não é, né? A princípio ele não fala nada sobre a língua portuguesa ou coisa do tipo. Então, podemos já descartar a letra B. Note que eu não citei quais são as 6 funções de linguagens. Por quê? O Enem não é mais uma prova de decorar, é uma prova de interpretar. Então, você vai ler o texto, vai interpretar as opções e você vai eliminando aquelas que não fazem sentido, tá? Agora vamos lá. O foco está no contexto, fazendo das informações presentes no texto seu aspecto essencial. Aqui a gente vai guardar essa opção, ok? Vai guardar essa. Não estou dizendo que ela é a resposta. Nós vamos guardar ela. O que significa o foco no contexto? Fazendo das informações presentes no texto seu aspecto essencial. É quando você está descrevendo algo. Então você tem uma garrafa e aí você começa a falar dessa garrafa. Não, porque essa garrafa ela fecha de uma maneira, ela abre de uma maneira única, ela dentro da geladeira, ela permite um armazenamento mais consistente, ou seja, as informações presentes no texto são o seu aspecto essencial, ou seja, é a descrição de alguns objetos, descrição de coisas, eventos e situações, nesse caso aqui, de um objeto. Então, esse seria o foco, quando o foco é o contexto. Vamos guardar essa opção, ok? Essa é a letra C. Letra D, o foco está no enunciador. Quem é o enunciador? Aquele que fala aqui no texto, aquele que escreve a mensagem, no caso. Então, quem é o nosso enunciador? É essa pessoa que comprou o notebook e lembrou da sua infância. O foco está nele? Vamos ver aqui, O foco está no enunciador, buscando expressar sua atitude em relação ao conteúdo do enunciado. Ou seja, ele vai estar ali... o texto vai mostrar qual é a reação dele ao receber o notebook. O texto vai mostrar se ele gostou ou não do notebook, se ele sentiu muito prazer, se ele ficou muito feliz ou se ele ficou meio que estranho diante daquela caixa quando ele lembrou do seu passado. Sim, é exatamente isso. Vamos guardar a letra D também. O foco está nele. Todo o texto está narrando aqui o que a pessoa sentiu, a primeira vontade dela de comprar, como ela recebeu, e aí a gente pode destacar aqui, que o tempo todo fala dela, porque ela fala, vi uns caras, ele estava vendo televisão, eu habilitei-me em comprar, ou seja, eu queria comprar. Era uma caixinha comprida, aqui ele fala, tinha 5 anos de idade e ia para o jardim de infância, fazendo uma referência a ele mesmo, ok? Então o foco está nele? Podemos dizer que sim, está nele. No próprio enunciador, em quem está escrevendo, em quem falou, quem escreveu a mensagem. Agora, lembrando que agora a gente está com 2 letras, né? Letra C e letra D. Letra E. O foco está no interlocutor. Quem é o interlocutor? É quem recebe a mensagem, considerando-o responsável pelo direcionamento dado à narrativa pelo enunciador. Ou seja, o enunciador ele vai montar uma mensagem para você, certo? Que é a propaganda. Quando eu faço uma propaganda, eu sou o enunciador, eu estou construindo a mensagem, é eu que vou falar, eu que vou passar, escrever o texto. Só que o meu foco não está em mim, está em você
para receber essa mensagem. Então o foco está no interlocutor? Não, porque o tempo todo ele fala dele mesmo, tá? Ele não está tentando passar uma mensagem para alguém, ele está falando dele mesmo. A gente pode dizer que isso aqui é até um pensamento da cabeça dele, certo? É uma reflexão dele mesmo, não está sendo feita para outra pessoa, certo? Então, letra E, completamente nada a ver. Ficamos aqui agora com dúvida, letra C ou letra D? Como eu disse, ó, no texto, há marcas da função da linguagem que nele predomina, ou seja, que mais é presente. Vai ser a do contexto ou vai ser a do enunciador? Tem as duas. Por que tem as duas? A do contexto tem nessa parte aqui quando ele fala, ó, noite dessa, clicando, vim, eletrônica. Bastava telefonar e eu receberia um notebook capaz, olha só, de ajudar a fabricar um navio, uma estação espacial. Quando ele fala do próprio estojo, era uma caixinha comprida, envernizada, com uma tampa que corria nas bordas. Ele começa a dar detalhes, ok, sobre a caixa. Mas esses detalhes sobre a caixa é no sentido de nostalgia, nesse caso, ele vai lembrando aonde o foco continua nele, era como ele via essa caixa sendo ela uma coisa muito legal na sua infância, algo que marcou. Tinha lá os seus 5 anos e ia para o jardim de infância. Vem à memória dele essa coisa bela. Há um conflito aqui entre essas duas ideias, embora ele faça em alguns trechos, ok? Em algumas partes, a descrição de um objeto, a descrição em si não é o aspecto essencial. Não é um aspecto essencial. E sim o sentimento que ele tem. Tá? Ele faz uma descrição só para enfatizar o sentimento que ele tem de quão bom era aquilo. O cheiro que tonteava ele de prazer. Ok? Então ele faz essa pequena descrição, mas o foco mesmo dele tá na atitude dele em relação ao conteúdo. A atitude dele aí envolve os sentimentos, as lembranças, a ação dele e tudo que referente ao próprio enunciador. Então, como o que é descrito, as informações descritas não é o aspecto essencial, é simplesmente um complemento para a atitude dele, para realçar ainda mais o prazer dele, então o nosso gabarito fica sendo a letra D, tá bom? Uma questão complexa, difícil, tá? Mas espero que vocês tenham entendido e gostado e a gente se vê na próxima aula. Valeu!